Bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 27 de março, a gente está aqui hoje participando junto com a Comissão de Saúde, Desenvolvimento Social e Educação, junto com os vereadores Neto Talarico, vereador Rafael do Abner, junto com a assessora a Gisele, junto com o Ney e junto com a Maiara, para discutir um pouco sobre as ações e dados sobre a dengue. Vou passar um pouco a palavra aqui para o vereador Rafael, que vai participar junto com a gente aqui da reunião desta comissão na data de hoje. Bom dia a todos, bom dia Capão Bonito, bom dia o pessoal que acompanha a mesa aqui, vereador Neto Talarico, o Dan, que é o presidente dessa comissão, a Maiara Conei representando a vigilância epidemiológica, que nós vamos falar hoje do combate à dengue, a Gi também, que está aqui, a nossa assessora representando a Camila, que logo a presidente já estará também participando conosco aqui, e falar para a população que esse é um canal onde nós, vereadores, podemos mostrar com transparência os trabalhos do Legislativo. Nós temos aqui as reuniões das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, hoje, especificamente, Comissão de Saúde. Nós temos a comissão nova também, que é Direitos Humanos e Inclusão Social. Então, a gente pede que a população acompanhe os trabalhos dos vereadores das comissões permanentes aqui, que é um trabalho de transparência para a população. E um assunto que tem gerado bastante polêmica na região, e a gente traz hoje aqui pessoas com conhecimento técnico para poder falar a respeito do que está sendo feito, quais são as programações em relação ao combate à dengue. Gostaria também de passar a palavra aqui ao vereador Neto Talarico para que possa fazer também uma saudação. Bom dia a todos que acompanham aqui a nossa transmissão nesta manhã de quarta-feira aqui na Câmara Municipal. Saudar primeiramente o presidente da comissão, o vereador Danilo, cumprimentar também o vereador Rafael, a Gi, que representa aqui a Camila, que logo estará aqui, a presidente da Câmara junto conosco, e os nossos amigos da saúde, da vigilância epidemiológica, a Maiara, que é coordenadora, e também o nosso amigo Ney, que é agente de combate às endemias, né? Então, quero falar da importância desta ação de hoje para que nós possamos passar à população dados reais, dados concretos, né, para que todos possam se prevenir. A prevenção é essencial, né, todos os momentos, o ano todo, para que nós possamos ter uma condição controlada, não só da dengue, mas outras questões também da Covid, que acho que nós vamos entrar um pouquinho também nesse tema aqui. E parabenizar, né, vocês por tudo que têm feito. Vocês estão na linha de frente realmente. E também, além de parabenizar você, mostrar que a questão da dengue é algo que a população também pode ajudar, né? Depende de todos nós. Então, que nosso município possa estar unido, poder público, população, para que nós possamos sempre controlar e não termos problemas graves aqui em Capão Bonito, não só nesse ano, mas também no futuro também. Agindo hoje, nós teremos um futuro melhor. Então, parabéns a vocês, obrigado pela presença, que nós possamos realmente passar as informações importantes para a nossa população. A gente formulou aqui algumas perguntas que a gente vê nas redes sociais, mas eu vou deixar a palavra para a Maiara em aberto, para ela estar falando um pouco, depois para o Ney também, tá certo? Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, para que nós possamos esclarecer algumas situações e também trazer informação para a população a respeito de como está, né, a nossa situação epidemiológica de dengue desse ano de 2024 e o que nós esperamos que possa ser feito, o que já vem sendo feito e o que possa ainda ser feito para que a gente amenize esse quadro nesse próximo ano, né? Bom dia, gostaria também de agradecer Rafael, Dan, Netinho, a Gi, assessora da Camila, e ficar à disposição para estar esclarecendo, né, qualquer tipo de dúvida, né, que a gente sabe que a população tem bastante dúvidas em questão de quando se trata de dengue. Então, a gente está aqui à disposição, no que for possível, esclarecer esse tipo de dúvidas. Já quero começar perguntando para a Maiara quais são os dados que ela trouxe sobre a dengue desse ano de 2024 para nós. Fala um pouco para nós aí, Maiara. Eu até fiz um vídeo
nas minhas redes sociais, assim, para estar alertando, porque quando eu participava da reunião da comissão da dengue, que eu vim algumas vezes, né, Ney, você falava da recusa, né? Até que eu abordei no meu vídeo, assim, mas por que você não recebe o agente de saúde na sua casa? O receba, porque é tão importante, né, Ney? Vocês estarem indo nas casas, e quando a gente tinha aqui as reuniões da comissão, eu lembro que era muito falado isso da grande recusa, né? E algumas pessoas até acabaram me perguntando no direct, no WhatsApp, se isso era real. Tinha gente que não acreditava que o morador se negava o agente entrar na casa para fazer a vistoria. De ela poder fazer uso da palavra dessa questão, é importante saber que é o seguinte, o que acontece? Como diz aquele ditado, por causa dos ruins, os bons são prejudicados. As pessoas hoje, você pode ver que a maioria dos assaltos que acontecem nas ruas, as pessoas se aproveitam da imagem do motoboy. Assim como um representante da Sabesp, da Electro, por exemplo, aproveita e bater na porta da casa para falar que está com problema na medição. E a mesma coisa, às vezes, que ele também utiliza esse meio representando um agente de saúde, né, um agente que vai fazer essa visita no local e aproveitam, infelizmente, de má fé, acabam, né, entrando para roubar, para assaltar, e fazer outras coisas. Então, isso também é uma coisa que ajuda a dificultar. Mas também é uma pergunta muito boa a gente saber como que a população reage também, né, quando você bate na porta, se é bem receptivo, como é que está sendo essas ações. Então, primeiramente, eu trouxe os dados bem exemplificados aqui. Depois a gente pode disponibilizar, tá, essa planilha, né, para ficar bem transparente para a população, tá? Os dados desse ano, nós temos até nós contamos semanas epidemiológicas, né? Então, cada semana é semana 1, 2, começa no domingo e encerra no sábado. E até a 12ª semana, que acabou, né, na semana passada, no sábado passado, nós tínhamos 224 notificações. O que é notificações, né? O que é esse número bem grande? 224 é um número alto. São pessoas que foram suspeitadas de dengue. Ou seja, as pessoas que tiveram sinais e sintomas que poderiam ser classificados como dengue, que a gente podia fazer uma investigação no local. Só que desses 224, 167 foram descartados. Então, até na última semana, que encerrou no sábado, nós tínhamos 19 casos de dengue positivos em Capão Bonito, confirmado. Então, o número real de dengue em Capão Bonito é 19, desde o começo do ano. Então, desses 19, tem gente que até já se curou, a maioria já se curou e já não transmite mais a dengue. E nós temos 14 em investigação. Então, esses 14 são pessoas que coletaram o exame que a gente faz aqui no município, que é o NS1, que é o teste rápido que nós fazemos, né? Até o 3º dia de sintoma. Mas após o 6º dia de sintoma, essa pessoa ela precisa retornar à unidade para coletar a sorologia. Então, essas 14 pessoas são pessoas que estamos aguardando o resultado da sorologia para confirmar a dengue, se sim ou se não. Então, esses 14 ainda podem ser negativos, tá? Eles ainda não estão confirmados. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. O prazo, assim, para descoberta final que a pessoa está com dengue, né? Porque no Covid, assim, tem um prazo para a pessoa poder fazer o exame e detectar que está mesmo. A dengue é a mesma coisa ou não? Mesma coisa. A dengue nós trabalhamos com 2 tipos de exame. O primeiro é o NS1, que é o teste rápido. Ele detecta o vírus logo no comecinho. Ou seja, esse exame precisa ser feito até o 3º dia de sintoma. Então, no 1º dia de sintomas, no 2º, no 3º dia de sintomas, este exame já é capaz de identificar se ele é positivo ou negativo para dengue. Nós temos esse exame no município, ele é feito na vigilância epidemiológica, mas ele é coletado na atenção básica e na Santa Casa. Então, o paciente procura a unidade de saúde, coleta esse exame, a unidade envia para a vigilância e nós fazemos o teste. Tá? Esse teste é bem rápido. No mesmo dia já sai o resultado.
Depois desse teste, independentemente se ele deu positivo ou negativo, o paciente precisa voltar no 6º dia. E essa é uma dificuldade grande que nós temos. Tem muitos pacientes que não retornam depois do 6º dia. Por que ele precisa voltar? A partir do 6º dia de sintoma, nós coletamos a sorologia, que é um exame mais detalhado. E é o único exame capaz de encerrar o caso no sistema. Nós alimentamos um sistema de notificação dentro da vigilância para enviar esses dados para o Ministério de Saúde. É esse sistema que embasa toda a situação epidemiológica nacional. Então, a gente alimenta. E para a gente conseguir inserir nesse sistema, a pessoa precisa coletar a sorologia. Então, a gente tem uma dificuldade com esse acesso. Então, a pessoa, depois do 6º dia, faz a sorologia. Também nós temos disponível na vigilância a sorologia teste rápido, mas nós também enviamos para o laboratório satélite, que é o Instituto Adolfo Lutz, que fica em Sorocaba. Esse laboratório faz um exame muito mais detalhado, né? O nosso é uma triagem, é um teste rápido, super eficaz, mas lá é mais detalhado. E aí eles liberam o resultado para a gente hoje, nessa nossa situação atual, está demorando em torno de 4 a 5 dias para sair o resultado de lá. Vou fazer só mais uma pergunta, daí eu passo para os companheiros aqui também. Qual que é a maior dúvida das pessoas quando pegam dengue? A minha é, pode tomar algum remédio? Porque a primeira coisa, né, que a gente se pergunta, primeiro procurar a unidade básica de saúde, né? E pode tomar algum remédio, alguma coisa ou não? Então, nós temos a dengue, a gente tem uma complicação nela, né? Que a gente tem a dengue, antigamente era chamada de dengue hemorrágica, hoje a gente fala a forma grave de dengue, né? A dengue grave, a dengue hemorrágica, ela causa um sangramento excessivo, né, do paciente. Então, nós precisamos ter cuidados para que tem medicação que ela ajuda a afinar o sangue do paciente. Então, ele vai sangrar mais, vai favorecer esse sangramento, essa hemorragia. Então, isso é um fator de risco. Não pode tomar qualquer remédio. Por isso que a gente pede que procure a unidade de saúde para que o médico possa orientar qual a medicação deve ser tomada. Mas em todos os casos, o que mais precisa ser feito é a hidratação. A hidratação oral, se o paciente está conseguindo, né, tomar, ingerir bastante água, frutas ricas em água, é o ideal. Mas, às vezes, esse paciente também precisa de uma terapia endovenosa, né? Tomar aquele sorinho na veia. Então, ele precisa de uma assistência médica. O primeiro sintoma mais alarmante é a febre. Febre alta da dengue. Seguida de dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas articulações, dor intensa no corpo. Parecido com o do Covid. É uma situação bem importante de a gente até associar com a Covid. Até queria saber, assim, por exemplo, Mayara, no caso tem esse acompanhamento, no pós-Covid, por exemplo, eu já fui, infelizmente, quase, e passei uma situação muito difícil, né, pelo Covid, e eu vi depois pessoas que o exame mais específico que a gente fazia era o dedímero, né, para saber a coagulação do sangue, a densidade lá. E no pós-Covid, muitas pessoas depois acabaram tendo complicações e vindo a óbito e talvez não sabiam nem porquê. Morreu, teve um infarto, teve um AVC, enfim. No caso, assim, tem algum estudo, será, a respeito da dengue nessa situação? No caso, não é nem hemorrágica, mas no caso, estado avançado, que a gente chama agora, né? Nesse estado grave da dengue, por exemplo, tem algum acompanhamento do paciente para estudo assim com ele para saber se ele desenvolveu outras coisas depois? No caso, que nem o Covid, né, como eu disse, no caso do Covid era o contrário, que tinha que tomar remédio para afinar o sangue. Eu tive que tomar enoxaparina, outros comprimidos depois também para poder afinar o sangue. Mas se eu não tomasse, eu corria o risco de ter uma trombose, né? Então, no caso da dengue, tem alguma coisa a respeito, algum estudo nesse sentido também ou não? A dengue, ela tem, o agravante dela é a forma grave. Antigamente ela era chamada de hemorragia. Então, como eu vinha falando, por que hoje a gente não fala mais dengue hemorrágica?
Quando a gente fala dengue hemorrágica, o que fica na cabeça da nossa população, dos nossos pacientes? Tem que ter sangramento. Se eu tiver um sangramento, aí eu vou procurar o hospital. Se não, não, né? E o que acontece? Muitas vezes esse sangramento ele é interno. O sangramento intestinal, ele é interno. Então, você não vai ver o sangue. Então, você não vai pensar em dengue hemorrágica. Mas você tem uma dor muito forte abdominal, fezes escurecidas. Então, quem não está na área da saúde, quem não trabalha na área da saúde, não vai reconhecer esses sinais como sendo dengue hemorrágica, como sendo uma forma de hemorragia. Então, por isso que nós falamos dengue com sinais de agravo agora. Quando essa pessoa tem essa dor abdominal intensa, pode ser um sangramento interno. Como que a gente acompanha? Através do hemograma, contagem de plaquetas. Então, esse paciente ele vai fazer essa coleta de sangue praticamente diariamente, de 2 em 2 dias, dependendo de como estão os níveis de plaqueta dela. Também depende de outros sintomas. Temos alguns pacientes que têm alguma complicação nos rins, né? É o que nós temos hoje. O acompanhamento é feito caso a caso, dependendo dos sintomas que o paciente apresenta, daí que se faz uma investigação de complicação. Hoje a gente fala que tem a dengue, né? E a dengue hemorrágica. Tem mais algum tipo de dengue ou não? Só a dengue hemorrágica e a dengue que daí já não é hemorrágica. Isso. A dengue, a gente tem, o vírus da dengue, nós temos 4 subtipos, tá? Então, a pessoa que pegou o tipo 1, subentende-se que ela não vai pegar novamente, tá? O tipo 1. E aí, só que se ela se contaminar mais uma vez com dengue, pode pegar os outros subtipos da doença, daí ela tem o maior risco de desenvolver as formas graves da doença e sofrer com uma hemorragia e possivelmente um óbito. É um risco muito grande de óbito a partir da segunda contaminação de dengue. Tá, no caso, nós falamos aqui também da situação da nossa cidade, né, na questão da dengue. Nós falamos também dos sintomas, né? E, no caso, eu queria saber aqui quais são as medidas preventivas que vocês estão orientando a população em relação ao combate à dengue. O Ney vai falar um pouquinho para vocês sobre o qual que é o trabalho dos agentes de endemias. Hoje o Ney é o nosso coordenador dos agentes, então ele coordena todo o trabalho, como é encaminhado esse trabalho. Mas antes, um pouquinho, eu gostaria de falar de um novo trabalho que a Vigilância tem feito mais ativamente agora de prevenção. A gente sabe que às vezes a gente não encontra o morador em casa, a gente sabe que às vezes o morador tem alguma resistência, mas se tem uma população que ficou, né, na retaguarda, ficou adormecido o trabalho com essa população. E é uma população que a gente pode confiar, são as crianças. Então, quando a gente conscientiza a criança, ela toma esse trabalho para si. E ela vira um ser humaninho vigilante dentro da própria casa, da própria escola, da comunidade onde ela está inserida. Então, esse ano, nós resgatamos um trabalho muito antigo, a gente, né, implementou nas escolas, que é o trabalho ativo da implementação do combate à dengue dentro do calendário escolar. Então, a gente tem a agente de endemias, a Ingrid, ela participa com a gente, ela está à frente desse projeto, né? Ela tem visitado todas as escolas, através do Programa da Saúde na Escola, né, o PSE, ela juntamente com a Helena, que faz parte desse projeto. Eles têm visitado todas as escolas, conversado com os coordenadores, preparado reuniões com os professores. Porque nós, enquanto profissionais da saúde, né, enquanto vigilantes, nós temos toda a técnica, né, toda a parte técnica, todas as orientações adequadas para passar para a população. Mas os professores têm a didática para passar isso para as crianças, né? E a dengue, a gente sabe que tem o período sazonal, que são os maiores períodos de contaminação, mas a dengue ela tem o ano todo, né? Nós temos o foco da dengue o ano todo. Então, ele precisa ser trabalhado o ano todo. Então, é um projeto muito importante, muito interessante e muito efetivo que vem acontecendo
desde o começo do ano em todas as escolas, da rede pública, municipal, estadual e nas particulares também. E agora o Ney vai falar um pouquinho do trabalho dos agentes. Então, quando se fala questão de prevenção, no caso da dengue, esse trabalho ele é feito rotineiramente, tá? É o ano inteiro. Nós agentes, a gente trabalha com a prevenção, tá? Devido à sazonalidade da doença, né? Que tem um período certo ali para ter incidência de caso, transmissão. Aí a gente meio que aplica ali, digamos, uma maior força nessa prevenção. Mas o nosso trabalho ele é literalmente preventivo. Então, às vezes, a gente conversa assim, às vezes com a população, eles imaginam que a gente trabalha só no período sazonal da doença, ou seja, começa a trabalhar ali em novembro, dezembro e para quando esfria, tipo junho, julho. Não, a gente trabalha o ano inteirinho sobre dengue, a gente faz só dengue. Visitas domiciliares, são visitas em imóveis especiais, que seriam escolas, asilos, Santa Casa, onde tem um maior fluxo, né, de pessoas passando ali, bem como os PS, que são os pontos estratégicos, que seriam ali as borracharias, lugar onde o pessoal mexe com reciclagem, tudo que pode acumular coisas que, porventura, venham de outras cidades, né? Então, o nosso trabalho preventivo ele é o ano inteiro. Aí, quando chega essa época, onde tem a maior incidência de casos, intensifica daí as ações, né? Como a Mayara disse há pouco, já foi feito um mutirão agora, mês passado, na Vila Aparecida. A gente já vai se programar para fazer outros, né? Durante esse período agora, já está se programando, na verdade. Já está fazendo outros mutirões, retirando das casas, terrenos, né? Os criadouros ali. Então, é basicamente isso. O nosso trabalho ele é preventivo. Ele só se intensifica nesse período de transmissão. Mas a gente trabalha o ano inteiro, começa num ponto A do município e termina no ponto B, abrangendo a cidade como um todo. Só voltando para eu não perder o meu raciocínio aqui, Rafael, estava falando sobre a questão, aliás, quem tocou foi o Dan, sobre as recusas. Isso, ele complica por demais o trabalho do agente. Porque se a gente entender que, por exemplo, quando acontece de ter um paciente com suspeita ou até mesmo positivo, num certo quarteirão ali, a gente faz um círculo ali num raio de 150 metros para trabalhar essa área. É chamado de bloqueio, né? O bloqueio contra criadouros ali em torno da casa desse paciente. É um raio de 150 metros, acaba pegando ali 5, 6, às vezes 8 quadras ao entorno. Se por um acaso a gente trabalha com uma pendência ali, que seria mais ou menos aceitável, de 15% a 20%, né, de casos fechados, para depois a gente voltar, tentar abrir aquilo ali. Mas se nesse bloqueio a gente deixar, alguém recusa a gente ali, impede que a gente entre para fazer essa vistoria, e se naquela casa tiver um criadouro, se sair 2 ou 3 fêmeas do mosquito ali, quanto basta para comprometer o trabalho dessas 6, 8 quadras. Então, por isso, a gente sempre pede, conversa com o morador para que permita a entrada do agente. E como a Mayara mesma disse, nós temos a visão técnica da coisa, né? Às vezes o morador fala, não, mas a minha casa está tranquila. Tá. De fato, está limpa. O pessoal usa até um dizer ali, não, minha casa é toda cimentada, não precisa olhar. Gente, né? A dengue não cria na terra, entendeu? O mosquito não vai criar na terra ali. Não é o fato da casa estar cimentada, estar limpinha, que não vai criar. Talvez um ralo que esteja um quintal ali, né? Está um tempo ali sem jogar algum produto, vai criar mosquito ali. Um pratinho de planta muito bonitinho, numa área de luz ali que seja, vai criar ali. Então, o fato da casa ser limpinha não impede que o mosquito se crie ali. Na questão que o Rafael tocou sobre o medo da população, de pessoas usarem de má fé ali, né, para estar adentrando a esse imóvel. Eu queria deixar bem claro para a população que todos os nossos agentes são devidamente, sabe, eles estão trajados com o uniforme. Não, mas isso não tem nada a ver, tá? Eles têm o crachá, identificação. Então, somos todos bem identificados ali. Se mesmo assim o morador ele se sentir
ele pode entrar em contato com a vigilância. Todo mundo, né, sabe, conhece um vereador ou conhece alguém que trabalha na área da saúde, pode entrar em contato. Viu, o pessoal da dengue está trabalhando de fato aqui. Qual seria o telefone, no caso, Neide, para esse tipo de caso? Tá, eu vou só pegar, porque a gente teve uma mudancinha ali. Mas a Maiara já passa para a gente aqui. É 99859-2320, tá? A partir das 8 horas da manhã até as 17, esse é o telefone. Às vezes, mas tem um agente aqui, eu estou com medo. Liga, né? E confirma isso aí. Outra coisa, os nossos agentes, eles, assim, a gente não tem uma rotatividade de agentes. Então, basicamente, serão sempre os mesmos. Né? Se eu passo, por exemplo, hoje na rua Itararé, vai passar eu e mais um. Pode ser que no próximo bloqueio passe outros. Mas a gente não tem essa mudança de agentes. Então, as carinhas serão sempre as mesmas. Se a gente prestar atenção, até nos uniformes, crachá, a bolsa que é carregada. Então, quanto a isso, a gente não tem a pressa. Exato, tem também a questão da montana, né? Eu fico circulando com a montana em volta dessas quadras, né? Então é fácil identificar. E no trabalho a gente não tem aquela pressa, aquela correria. Se o morador ele se sentir inseguro para receber, o agente de EMIAS vai dar o tempo necessário para ele ligar nesse telefone que a gente acabou de passar, se informar para estar recebendo. Porque a maior importância do nosso trabalho é a receptividade do morador. Se a gente correr uma quadra aí com 20 casas e não conseguir entrar em pelo menos 18, o nosso trabalho quase que fica ineficiente. Pergunta a respeito da zona rural. Como que são, se tem casos ou suspeitas bastante na zona rural e se tem ações também na zona rural? Uma pessoa que perguntou para mim como que funciona. No caso da zona rural, a gente teve aí poucos casos, né? Teve uma incidência ali no Apiaí Mirim, teve na Ana Benta, e acabou se confirmando ali e tal, mas são pouquíssimos. As nossas ações, elas até hoje não são feitas na zona rural, porque esse mosquito, ele demanda, ele precisa que alguém leve esses ovos para algum lugar para ele poder nascer. Ele não nasce por si só no meio do mato, na natureza. Como o pessoal pensa, ele nasce no meio do mato. Não, ele não nasce do mato. Alguém pega um pneu, alguém pega um balde, ou uma lona, alguma coisa, e desloca aquilo para algum lugar. Ali vão os ovos. Entrou em contato com a água, aí vai eclodir e nascer esses mosquitos. Então, como na zona rural a gente não tinha, até o ano passado, essa incidência de casos na zona rural, então nunca foi trabalhado. Por quê? Porque não tinha, como eu acabei de dizer, esses pontos estratégicos. Eles pegam um pneu da cidade X lá e traz para cá. Aí junto vem esses ovos. Aí vai começar a nascer mosquito aqui que veio da cidade X. Então, não tinha na zona rural, por exemplo, né, alguém mexendo com reciclagem, ou até mesmo uma borracharia, ou um desmanche, ou algo parecido, para que ele se levasse esses ovos lá. Só que agora a gente está vendo que parece que alguém está levando. Tá? De algum modo, esses ovos estão indo para os bairros, né, e está tendo essa incidência agora. Então, esse trabalho rotineiro da gente não é feito na zona rural até então. A gente faz sim, quando surge, apareceu alguém ali, né, que está com um caso confirmado, como houve ano passado no Ferreira das Almas. Né, houveram alguns casos lá, a gente não faz o trabalho de rotina lá, só que, como houve casos, deslocou a equipe toda para lá, foi feito um trabalho de bloqueio no bairro todo ali, né, no aglomerado maior das casas ali, foi feito a retirada de pneu, de balde, o que você imaginar que pudesse ser criadouro, foi feito no ano passado no Ferreira das Almas. Então, a gente trabalha basicamente assim. Alguma coisa, Mera? Só para aproveitar, primeiro eu quero destacar aqui a nossa presidente da casa, também que faz presente nessa reunião, depois vai falar um pouco também a respeito, mas no caso é o seguinte, na questão dos agentes, hoje os agentes são em quantas pessoas, né? E quanto tempo levaria, por exemplo, para conseguir andar pela cidade toda, né? Fazer essas visitas, por exemplo. Tem um roteiro
de início, meio e fim? E quanto tempo demoraria, por exemplo, para começar do Santa Isabel e ir levando para chegar na Vila Aparecida? Então, Rafael, a gente tem sim essa, digamos, essa logística de trabalho aí. A gente inicia na Vila Aparecida, né? Esse visita a imóveis, né, que é chamado trabalho de rotina da gente, que é o rotineiro ali fora de época de transmissão, começa na Vila Aparecida e, como você mesmo disse, a gente termina no Santa Isabel, visitando ali a parte industrial e tal, então a cidade toda ali. É para se levar, tá? A gente tem pactuado aí 4 visitas ano. Então, cada imóvel do município, ele teria que ter 4 visitas por ano. Então, ali algo em torno de 3 meses para a gente fechar esse ciclo. Iniciar na Vila Aparecida e terminar aqui em cima. Do ano passado para cá, o ano atrasado, aliás, 21, 22, a gente não conseguiu fazer devido, né, àquele pós-Covid, né, aquele período de Covid e tal. E daí a incidência de casos de dengue, né, na verdade, das notificações. Porque o trabalho do bloqueio, ele é um pouco mais demorado do que a chamada visita. Não que a visita seja menos importante. Só que no caso do bloqueio, você tem que insistir, sabe, em adentrar ali na casa do morador. Você volta, você passa de manhã, você passa 2 horas, você passa 3 horas, 4 horas. Se você encontra o morador ali, para de fato fazer essa visita. Por quê? Porque está havendo transmissão. Então, quanto maior a transmissibilidade, menor é o número de imóveis que a gente consegue fazer. Mas o que tem pactuado, o que tem que ser feito são essas 4 visitas imóveis ano. Às vezes, por isso às vezes a população ela fala assim: nossa, agora estão trabalhando dengue. Não, nós não estamos trabalhando dengue agora. Estamos trabalhando dengue o ano inteiro. Só que como houve, por exemplo, ano passado, a maioria esmagadora dos casos acabaram acontecendo na Vila Aparecida. Então, quer dizer, é automático. A gente focou na Vila Aparecida, né, para tentar ali cessar aquela transmissão. Então a gente volta e volta e volta, acaba que os outros bairros acabam sentindo ali que a gente não está trabalhando ali. Não é isso, é que a gente, período de transmissão, a gente foca naquilo ali. Mas respondendo a sua pergunta, são 4 visitas ano para cada imóvel do município. Outra questão que é importante, eu acho que trazer para a população essa informação para que as pessoas saibam, nós até estávamos conversando aqui antes de iniciar a reunião, é a questão da onde tem mais incidência de casos hoje, onde encontra-se mais focos, né, de dengue. Sabemos, né, que, como vocês falaram para nós um pouquinho antes aqui de iniciar, já está espalhado, né, a questão de espalhado assim, praticamente pela cidade inteira, a questão disso, mas tem os focos, onde tem mais caso, historicamente, e para que as pessoas possam se conscientizar disso. Para tomar mais cuidado, claro, todo mundo tem que tomar cuidado, independentemente do bairro que mora, mas às vezes você fazendo junto à sua comunidade, seus vizinhos, um foco maior é importante. Então, se puder passar onde tem realmente mais incidência, mais casos, historicamente hoje em Capão Bonito e também nos anos anteriores, para que a população possa ter essa consciência também. Fica sendo meio assim, a gente poderia até relativar esse tipo de coisa, Neto, porque assim, a gente teve em anos passados aí, locais diferentes, bairros diferentes, né? Então, se a gente pegar aí coisa de 5, 6 anos atrás aí, a gente teve ali uma incidência maior ali na parte da Vila São Paulo, no Vale Verde, né? Aí depois uma incidência maior ali mais para Vila São Francisco, Jardim da Amizade, né? Até chegar, por exemplo, ano passado, como eu disse, foram mais de 300 casos só na Vila Aparecida e só num ponto específico da vila, né? Que pega ali da Avenida Elias Jorge, sentido a escola Elias Jorge, né? Então, aquela parte ali onde houveram, né, a maioria dos casos foram ali. Esse ano, a gente está tendo até então, graças a Deus, né, um número ali bem reduzido em relação aos outros anos. A gente tem ali meio que não está assim bem centralizado, sabe, essa incidência de casos. Mas a gente pode dizer até agora que o maior número de casos está sendo no bairro Santa Isabel, no Jardim Santa Isabel. Isso hoje. Isso com
as informações que eu tenho hoje e até mesmo com essa que a Maiara passou, né, que é referente à semana passada. Mas o que eu tenho de informação até hoje, a maior incidência está no Jardim Santa Isabel. Tá? Isso não... Bom dia a todos. Quero também, primeiramente, aqui parabenizar a iniciativa dos vereadores para poder divulgar ainda mais as informações, né? E trazer também o pessoal aqui da vigilância para poder auxiliar ainda mais a população sobre esse assunto. Eu acompanhei um pouco antes dos meninos, a gente também me passou. Eu estava numa reunião antes, mas quando você fala Santa Isabel, é um bairro, né, menor até do que outros em questão de casas, não é? De moradias. Daí o que seria? Por ser questão mais de ter, acho que mato, né? Por que lá está maior? Porque a Vila Aparecida, a gente entende, por exemplo, tem escolas, né? É um bairro grande, né? Muitas casas. Agora, Santa Isabel, por que será que está? Onde que estão os focos lá? Será que porque aquela parte mais verde, né? Porque não tem tantas casas lá. Sabe quantificar para a gente, mais ou menos? Pois é, Camila, como eu disse há pouco, o Aedes ele não nasce ali do mato, da natureza, né? Isso não. Tem que ter ali, sabe, a mão do ser humano para ele poder se criar, para ele poder virar. Senão ele, da natureza, do mato por si só, ele não vem aqui. A questão do Santa Isabel, ele quando você fala em questão de imóveis, ele é de fato, né, um bairro bem menor do que a Vila Aparecida, se levar em questão de residências. Só que a gente tem ali, por uma questão, digamos ali, meio que cultural, né, da pessoas ter armazenamento de águas em baldes, tá? As pessoas, eles têm por cultura, porque até pouco tempo, né, não havia água encanada e tudo mais. Então, talvez por esse motivo, eles ainda hoje acumulam água, guardam água no tambor, guardam água numa caixa de amianto, né? Então, a gente tem muito problema com isso. E tem também a questão do quê? Questão dos recicláveis, né? Que bastante pessoas acabam pegando esses recicláveis, deixando meio exposto, né? Então, embora seja um bairro com menor número de casas, mas é um bairro com maior número de pessoas que têm por hábito tá guardando água nesses recipientes. Então, isso explica essa maior incidência até hoje lá. Entendeu? E só para a gente entender um pouquinho como funciona a tal da transmissão da dengue, basta uma pessoa chegou ali. Aí, como tem em volta bastante casas criando, né, esse mosquito, essa pessoa infectada, esse mosquito ele vai picar essa pessoa ali. E como eu disse há pouco, a gente trabalha num raio de 150 metros, que é o que entende-se de autonomia de voo do mosquito, né? Então, ele consegue voar ali 150 metros. Então, quer dizer, ele voa daqui, ele pula as casas que não criam mosquito aqui e vai picar a pessoa lá naquela outra casa onde próximo tem alguém que cria esse mosquito. Então, por isso que tem, né, esse aumento nos casos, e é rápido, né, é bem rápido, questão de uma semana para outra ele aumenta assim, mas devido, como volto a dizer, não da natureza, é o humano, tá? É a falta que a gente tem às vezes de atenção. A gente assiste a televisão e fica preocupado com as falas, né? Ah, nossa, a cidade A tem tantos casos, ah, na cidade B morreu gente, na cidade C teve aquilo, mas a gente mora aqui, né? Então a gente tem que prestar atenção nos profissionais daqui, não na televisão. Tudo bem, a gente se informar sobre os casos de fora, mas eu entendo que a população tem que prestar atenção nos profissionais que atuam na cidade, que atuam em Capão Bonito. Tá? É a gente que dia a dia está batendo palma nos portões, está conversando com o morador, está pedindo licença para entrar, para fazer uma vistoria técnica, né, no imóvel. Então, se a gente se preocupar só com a fala do jornalista lá na televisão, e não se atentar com os profissionais de saúde do município aqui, não vai resolver muita coisa. Bom, obrigado, Vionei, pelas informações. Eu gostaria de fazer a última pergunta aqui da minha parte, para a Maiara, no caso. Como que está a situação das vacinas? Chegou, quem que pode, qual a preferência? Tem alguma questão sobre isso? Eu queria só dar uma completadinha aqui na fala anterior do Ney, que realmente a gente tem que se atentar aos nossos casos. Claro, a gente tem, né,
19 casos confirmados. Essas pessoas, a maioria já se curou, ou seja, já não transmite mais, né? Temos 14 em investigação, aguardando os resultados. Eu acho muito importante e muito válido. A gente precisa pensar, sim, na nossa realidade de Capão Bonito. Lembrar que lá no município vizinho teve já 500 casos. Teve, eles devem estar trabalhando, estão fazendo as ações deles lá, mas nós também estamos fazendo as nossas aqui. Então, assim, não é motivo de pânico, é motivo de alerta, né? Vou olhar o meu quintal. Onde eu estou? Eu estou na minha casa, eu estou na minha escola, eu estou no meu trabalho. Então, é ali que eu preciso cuidar. Mas saber os dados das outras cidades é importante também, porque a gente tem esse translado, né? A gente viaja, agora é feriado, né? Esse final de semana vai ter um feriado grande. De repente, eu vou para a praia, onde eu tenho bastante casos de dengue. Será que eu não posso me contaminar lá? Então, não é para cancelar a viagem, de jeito nenhum, mas vamos usar repelente, né? Vamos fazer usos. O mosquito também tem esse hábito no final da tarde. De repente, no final da tarde, a gente já nem está na praia, está na casa. De repente, dá uma preferência para usar um tecidinho que vai cobrir o pé, que vai cobrir uma calça mais leve, mais uma calça. Usar o repelente. Então, isso é importante também que a gente saiba. Que é também uma maneira de prevenção, né? Sobre a vacina, né? A vacina da dengue, todo mundo quer, todo mundo está ansioso. No nosso país foram adquiridas já, né? A vacina da dengue, ela já faz parte, ela já está aí, já foi aprovada pela Anvisa. Nós já temos alguns municípios que têm, porém foi adquirido, nacionalmente falando, uma quantidade pequena de imunobiológicos. Então, essas vacinas, esses imunizantes, eles foram destinados para cidades que tinham a maior incidência de dengue, o maior número de casos, o maior número de agravos e o maior... E assim, quando era o ano inteiro, a transmissão o ano todo. Nós temos esse período sazonal, que a gente chama. O que é sazonal? São algumas épocas específicas do ano. Essa época de calor e chuva, calor e chuva. Então, tem municípios que não encerra a transmissão. É o ano todo, os 12 meses do ano tem transmissão de dengue. Então, a vacina foi destinada para esses municípios. Nós fazemos parte do GVE 31, que é o GVE de Sorocaba. Ele conta com 33 municípios. O GVE de Sorocaba não teve nenhum município contemplado com a vacina da dengue, tá? Então, nós ainda não temos, mas estamos caminhando para ter. A vacina vai ser ótima, a gente tem que se vacinar, a gente tem que aderir à vacina, só que a vacina ela vem como um complemento. A gente se... Claro, ela vai prevenir as formas graves da doença, mas o criadouro, a extinção dos criadouros é muito mais efetivo. Então, isso que a gente precisa reforçar. Que a vacina é boa, mas a gente tem que olhar o quintal. Bom, então, da minha parte, está tudo esclarecido aqui, as minhas dúvidas, as questões, que mais uma vez eu quero agradecer você, Mayara, representando a Vigilância Epidemiológica, junto com o Ney também, parabenizar vocês pelo trabalho, parabenizar também o nosso secretário de Saúde, Roberto Tamura, pelo trabalho em frente à secretaria, também o prefeito municipal, pelas ações e projetos aqui para a cidade. Então, muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês aí. Passo a palavra mais uma vez para o presidente da comissão. Neto quer falar alguma coisa? Camila? Ney? Eu gostaria também de agradecer e deixar uma sugestão, quem sabe uma observação. A gente está muito feliz que os casos estão baixos e de uma forma informativa e tranquilizar as pessoas também. O meio que hoje em dia quase todo mundo tem são as redes sociais. A possibilidade de um boletim, pelo menos trimestral, e agora que nos jornais soa como algo assustador, se a gente poderia, pelas redes sociais da Prefeitura, da Saúde, no Diário Oficial, fazer um boletim de casos assim, porque soaria de uma forma tranquilizadora, porque até que nós estamos com baixos casos aqui na nossa cidade de Capão Bonito. Eu não sei se seria possível, mas eu acho que seria bacana, porque as pessoas ficariam mais tranquilizadas, né? Esse boletim vai começar a ser divulgado a partir dessa sexta-feira.
Então, toda sexta-feira a gente vai ter o boletim informativo dos casos de dengue na Em nossa redes região. sociais. Nas redes sociais. Bacanas, né? Pode mandar aqui para a presidenta também colocar no site da Câmara, né? Que é bem legal. Eu quero agradecer. Mais alguém quer falar alguma coisa? O Ney? E só deixar, Danilo, é muito bom, né, informar a população de quantos casos e tudo mais, mas eu queria deixar para a população um apelo, sabe? Se nós estamos nessa condição um pouco mais confortável, digamos assim, em relação à dengue, é devido a bastante trabalho e boa parte da população colaborando também, graças a Deus, né? Então, isso. A gente conseguiu se fazer entender com a população. Então, a maior parte da população, graças a Deus, nos recebe bem, né? Então, não temos trabalho com a maioria, entendeu? Só que, como eu disse há um pouco tempo atrás, uma minoria, um pequeno número de pessoas que às vezes não deixa que a gente faça o trabalho, acaba por comprometer essa grande maioria, né, que é bem receptiva com os agentes, né, que entendem a situação. Então, gostaria de deixar um apelo a todos da população para que recebessem os agentes. Tá? Não vamos ficar confortável com o caso de dengue, porque no caso a dengue é uma doença, talvez como o Covid, muito traiçoeira. Né? Ao mesmo tempo que você está numa situação tranquila, ela pode aumentar muito. Então, se a gente ficar muito confortável com a situação, a gente corre um sério risco, né, de ter aí um aumento de casos assim, de um dia para o outro. Então, esse apelo fica para a população, tá? Que recebam os agentes. A gente está fazendo um trabalho legal já faz mais de ano, e a gente fica circulando com a montana em volta dos quarteirões onde o pessoal está trabalhando. Aí, às vezes, o morador está com um pneu que ele não sabe onde descartar. É só falar com o agente me liga na hora, eu vou com a montana, a gente recolhe. Um vaso sanitário que está exposto no tempo lá, fala com o agente, fala, ó, eu tenho aqui esse vaso, eu tenho uma lona plástica, né, que está acumulando água aqui. O agente me liga na hora e rapidinho eu estou lá, a gente já recolhe isso. Tá? É um trabalho legal que a gente está fazendo. Mas, como eu falo sempre, a gente precisa sempre do apoio da população. Joinha? Obrigado, Ney. Então, que vocês recebam aí em casa os agentes, e o telefone é o 998-59-23-20. Vai ter sempre alguém lá na vigilância das 9 às 17 horas, fecha para o almoço? Das 8 às 17, fecha para o almoço? Você pode estar ligando todas essas informações, receba os agentes de saúde na sua casa, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar, né? Foi muito legal essa reunião de hoje aqui na Comissão de Saúde. E se Deus quiser, em breve aí a gente terá mais conversas e mais reuniões da comissão. Agradecer também todo mundo que participou, o Neto, o Rafael, a Camila, o Ney, a Maiara, o Oswaldo, que ficou também aí na comunicação, a Gi, que está ali fazendo as anotações. Acompanhe os trabalhos da comissão pelas redes sociais da Câmara Municipal, todas as quartas e quintas-feiras pela manhã. Deus abençoe a todos e um ótimo e abençoado dia a todos.